A semana começou com novas denúncias, desta vez no programa Jampa Digital, que consumiu milhões de reais em João Pessoa, mas até hoje não funciona. O senador Álvaro Dias protocolou requerimentos para ouvir os ministros das cidades e da ciência e tecnologia. Mas nós queremos ouvir a palavra do ministro sobre as relações do Ministério de Ciência e Tecnologia com esses fatos que ocorreram na Paraíba e em outros estados, com o pagamento de propina que foi denunciado ontem. Ainda na segunda-feira, a primeira reunião da comissão mista para analisar MPs depois da decisão do Supremo Tribunal Federal não teve quórum. É um mau começo. Nós desejamos que as prerrogativas do Congresso Nacional sejam respeitadas. Devemos cumprir o nosso dever, comparecendo. Creio que, se a ausência de quórum se repetir, caberá mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal para fazer com que a decisão do Supremo seja respeitada no Congresso. Como há dúvidas sobre as medidas provisórias depois da decisão do STF, o líder participou da reunião com o presidente do Senado e apresentou em plenário questão de ordem para que sejam esclarecidos os procedimentos. Nas comissões, Álvaro Dias reclamou da pressa do governo em votar o FUNPRESP. Mas o plenário do Senado aprovou o FUNPRESP. O líder do PSDB apontou as contradições do governo do PT, que no passado fez vários discursos contra o fundo e elogiou a medida, mas disse que vai apresentar um projeto de lei para dar mais garantias ao servidor público. É positiva, um avanço com atraso de 13 anos. O PT não teve essa visão estratégica de futuro e impediu que a Previdência Complementar fosse adotada em 99. Nós teríamos evitado a quebradeira que houve, especialmente em algumas unidades da federação. É claro que o projeto tem defeitos, foi aprovado muito rapidamente no Senado, nós apresentamos emendas que não foram aproveitadas, mas há um compromisso das lideranças do governo e do próprio ministro Garibaldi de discutir conosco os projetos que vamos apresentar para melhorar a lei. Outro assunto que movimentou a semana política foram as denúncias envolvendo o senador Demóstenes Torres. No plenário, o senador Álvaro Dias cobrou do presidente Sarney o encaminhamento do inquérito ao Senado. Olha, o que nós estamos pedindo é que este inquérito, que tem mais de 15 anexos, seja oferecido ao Senado Federal, para que as bancadas possam analisar. Nós temos o dever do julgamento político, mas precisamos conhecer as provas. E o sigilo, o segredo que se impõe neste caso, pressupõe que possa existir protegidos, pessoas que estão sendo blindadas. Esse episódio não é novo. Ele começou longe, com o Valdomiro Diniz sendo flagrado com o senhor Carlinhos Cachoeira. É claro que nós estamos autorizados a fazer ilações, estaremos autorizados a imaginar conexões, por exemplo, com o mensalão. Portanto, é exigência da sociedade a revelação dos fatos por inteiro. Nós não podemos continuar trabalhando com vazamentos seletivos. O inteiro conteúdo desse inquérito tem que chegar ao conhecimento do Senado Federal para que o julgamento político possa ser aqui rigoroso, como se exige. E a semana terminou com sessão solene para a promulgação da emenda constitucional que garante proventos integrais aos aposentados por invalidez. A PEC, de autoria da deputada tucana Andréia Zito, foi relatada pelo senador Álvaro Dias em tempo recorde. A emenda constitucional 70 agora é lei. Em 180 dias, estados, municípios, autarquias, fundações, governo da União terão que atualizar as aposentadorias, os vencimentos passam a ser integrais, estabelece a paridade e todas as vantagens conferidas aos ativos são agora também conferidas aos aposentados por invalidez, aqueles inscritos no serviço público até 23 de dezembro de 2003, aposentados ou que se aposentarão. Portanto, é um avanço social, é a reparação de uma injustiça e é preciso destacar, eu não conheço nenhum outro caso
em que uma proposta de emenda constitucional tenha sido aprovada em 2 semanas aqui no Senado Federal. Tive a honra de ser o relator e contar com a colaboração do presidente da CCJ, o senador Eunício, dos líderes e do presidente da Casa para que essa agilidade fosse possível. E na semana que vem, a Lei Geral da Copa começa a ser votada no Senado. O PSDB promete não dificultar a aprovação da matéria. Enquanto se debatia aqui no Congresso bebida alcoólica, não se debatia a privatização dos grandes aeroportos do Brasil em nome da Copa do Mundo. Aeroporto de Guarulhos, por exemplo, as empresas mais conceituadas foram preteridas a favor de empresas, segundo consta, não muito conceituadas. E os recursos são públicos, são recursos dos fundos de pensão, são recursos do BNDES, com juro privilegiado, que tem origem no Tesouro. O povo brasileiro que paga o imposto assiste esse espetáculo. E o Congresso não pode ficar invertendo prioridades, debatendo aquilo que é secundário e ignorando aquilo que é prioritário. Então, mas a oposição vai apresentar alguma emenda referente à bebida alcoólica ou até alguma emenda da questão da fiscalização das obras? Certamente apresentaremos emendas, mas apresentamos as emendas, defendemos as emendas, votamos, ganhamos ou perdemos. Não vamos ficar adotando expedientes protelatórios. A oposição aqui no Senado está mais tranquila, né, do que lá na Câmara. O que o senhor acha? Não, na Câmara não foi a oposição que dificultou, foi a própria base aliada do governo, que ficou discutindo outros interesses, que ficou barganhando. A oposição não barganha, a oposição pensa no país.